depois, assim como as anteriores, essa reunião também vai ficar disponível lá no YouTube. Ok, boa noite, então, bem-vindas, bem-vindos aí os novos membros, os antigos também, as pessoas vão chegando aí aos poucos. Esse grupo de pesquisa, ele existe desde 2020, originalmente, né, ele é um grupo que tem a ver, ele é iniciado com a minha pesquisa de produtividade do CNPq, que é sobre a questão dos direitos da minoria LGBT+, relacionando-a com a questão do direito à saúde, mais especificamente, no primeiro momento, tem uma pessoa entrando aqui agora, mais especificamente, no primeiro momento, pensando a questão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, não só HIV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis. Bem-vindo aí, João Luiz. E aí, ao longo da nossa pesquisa, então, que começa lá em 2020, a gente foi ampliando essas discussões para outras doenças, outras vulnerabilidades, inclusive questões de saúde mental, que é algo que, por exemplo, Wagner traz aí na pesquisa dele. Nós tivemos aí vários mestrandos que vêm passando por esse programa, por esse grupo. Temos a presença, tivemos a participação durante um bom tempo aí da pandemia do Gunnar, que é professor da UFRJ na área da enfermagem. Temos o professor Denison, que é lá do Amazonas. Temos professores de outras universidades, uma professora que é da Federal de Lavras. Enfim, temos pessoas da área do direito, majoritariamente, mas temos também pessoas da área da medicina e das ciências médicas, né, como o Gunnar, que era da enfermagem, estudantes da medicina, também pessoas da área da psicologia. Então, é um grupo bastante diverso nesse sentido, e eu acho ótimo que seja diverso, a gente tem muito a aprender de uma área com outra aí. Boa noite aí, Lucas, também está chegando. A nossa ideia aqui, nesse ano de 2022, foi nos concentrarmos em dois temas, né? Sendo que na verdade, talvez a gente deixe, bem provavelmente, para o ano que vem, para a gente cuidar dele com maior afinco. Mas o tema que a gente está muito concentrado aqui esse ano é a questão da saúde de pessoas LGBT em situação de cárcere. E essa é uma questão que, na verdade, já vinha de uma preocupação minha por causa da minha atuação lá na Comissão da Diversidade da OAB, que a gente fez um contato muito próximo com o presídio de São Joaquim de Bicas, que tem uma ala reservada a pessoas LGBT e que, na verdade, traz situações bastante preocupantes. Durante, inclusive, a pandemia, a gente tem um aumento do número de suicídios, por exemplo, dessa população, um aumento, uma diminuição, uma escassez de determinados tratamentos, inclusive para HIV. Isso aqui em São Joaquim de Bicas, então falando um negócio lá no meio do Nordeste, né? No interiorzão do Nordeste, estão falando aqui, né, num presídio estadual do segundo, terceiro estado mais rico da federação, enfim. E recentemente, eu não sei se vocês viram, mas recentemente, inclusive, esse presídio ele foi parcialmente interditado pelas péssimas condições sanitárias, péssimas condições de saúde desse presídio. Então, na verdade, a nossa pesquisa, ela não podia ser mais atual, ela não podia ser mais relevante do que o que está sendo atualmente, tá? E então, inclusive, eu tenho contato com algumas pessoas que têm feito algumas mobilizações já para, enfim, dar uma assistência aí a esse presídio, porque, na verdade, a situação é bastante urgente. Então, essa é uma questão que eu acho que vai nos dominar aí até o final do ano. Então, nesse segundo semestre, a minha proposta é a gente continuar investindo nisso, mas eu também quero depois me voltar aí para a questão da saúde mental, que eu acho uma questão, que obviamente saúde é uma questão muito mais ampla do que doença física, né? Boa noite aí, Denison, bem-vindo de volta ao grupo. O professor Denison é professor da Estadual do Amazonas, e então acho que e ele foi inclusive que fez a nossa arte de ontem. Foi um negócio que eu pedi para ele fez correndo, porque eu pedi urgência. Então, assim, obrigado, viu, Denison, pela disponibilidade.
Então, essa questão da saúde de pessoas LGBTQIA+, ela é uma questão, em situação de cárcere, ela é uma questão que vai, me parece, ser muito relevante pelo microcaso aqui de Minas, mas também porque o STF ainda está em julgamento a DPF 527, que fala sobre a questão da posição aí, da destinação de pessoas trans travestis. Além do que, a própria DPF 347, então tem duas ações aí, a DPF 347, ela fala do chamado estado de coisas inconstitucional, boa noite aí, Nayara, e a questão do estado de coisas inconstitucional não está resolvida, o STF deu uma liminar, foi dada uma liminar lá atrás e esse trem nunca mais foi mexido. E, na verdade, nessa própria DPF do estado de coisas inconstitucional é mencionada a questão LGBT, inclusive, com um capítulo especial ali de problema com relação à questão do tratamento, da saúde e tal. Então, assim, essa é uma questão tão séria, me parece, e aí, já dando as boas-vindas aos novatos, eu vou, antes de falar um pouco sobre o que eu quero falar hoje, eu queria que os novatos e os antigos se manifestassem, né, falassem quem são, de onde vêm, qual a sua expectativa, enfim. Mas já hoje eu queria falar sobre uma pesquisa que durante as férias de vocês, né, porque eu não tive férias, durante as férias eu preenchi uma nova proposta de pesquisa junto ao CNPq, da minha próxima meu pedido é de renovação, na verdade, da Bolsa de Produtividade, em que o meu tema é justamente esse. Eu estou me alinhando aí justamente a essa questão da saúde de pessoas LGBTQIA+, em situação de cárcere no Brasil, considerando particularmente a situação do presídio de Bicas e essas duas ações. E o Bruno depois me lembrou que tem inclusive uma ação civil pública correndo aí sobre isso, depois o Bruno também pode, aliás, eu acho que o Bruno vai querer falar sobre isso numa reunião específica, né, eu acho que vale a pena aí, mas pode dar notícia só dessa ação para uma próxima reunião. Bom, dito isso, eu começar aqui me apresentando, já que eu estou falando, né? E aí depois eu queria que todo mundo se falasse e se apresentasse rapidamente para a gente poder dar continuidade. Então, eu sou Alexandre Bahia, sou professor do Departamento de Direito da UFOP, professor do curso de graduação e mestrado aqui da UFOP, aqui não, lá da UFOP, né? E sou bolsista de produtividade do CNPq, e é por causa disso, inclusive, que eu dei início a esse grupo de pesquisa especificamente. Então, eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando já há um bom tempo esse grupo e também cumprimentar todo mundo que está entrando aí. E aí, se vocês puderem se manifestar, eu posso seguir aqui uma ordem alfabética, que eu acho que vai ser mais imparcial, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, bem rapidamente, um minuto aí só para se apresentarem, por favor, né, Carolina? Ei, pessoal, eu chamo Ana Carolina, eu conheci o Alexandre, porque o Alexandre foi meu professor na época, foi de processo civil, e era engraçado porque a gente eu é, de direita, ele de esquerda, mas a gente sempre foi democrático e a gente sempre deu certo e fizemos amizade, foi isso. Eu gosto mais da área de penal, mas essa área de saúde LGBTQIA+, me interessa, porque é interessante na hora que chega na área de direito penal de presídio, eu acho super interessante. Então, pôs os dois, pôs direito penal junto com o direito constitucional, que é super interessante. Muito interessante. Obrigado, Carol. Ana Letícia. Desculpem. Se você quiser escrever no chat só uma apresentaçãozinha rápida, só para o pessoal te conhecer, tá? Sem problema. Ana Luísa. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Ana Luísa, eu curso o segundo período de Direito aqui na UFOP, e eu conheci o projeto através do Instagram, e eu achei uma temática muito interessante, eu nunca vi muitas coisas a respeito, então eu fiquei curiosa para saber e para participar. É isso. Ok. Bruna.
Oi. Sim? Desculpa, você quer que eu fale alguma coisa? Quem é você? De onde você vem? Ah, sim. Eu sou a Bruna, eu estou no 10º período de Direito, na UFOP, eu sou de BH Ok, e eu e sou tem pesquisado orientanda isso de há um bom tempo. monografia do professor Alexandre Bahia. Minha temática é homens... Não. Minha temática é a mora estatal no processo transexualizador pelo SUS. Exatamente. Obrigado, Bruna. Nada. A Ana Letícia falou aqui que ela é aluna do 3º período de Direito e ela conheceu o grupo pelo Instagram. Veja aí a importância também, a segunda pessoa que fala também do Instagram, viu? Bruno e Wagner. Depois eu puxo a orelha do Marcos, que não está aqui. Bruno Oliveira, primeiro. Boa noite a todos, eu sou o Bruno, eu estou no 3º período de Direito. Eu conheci o grupo por conta aqui dos moradores da República, tem um mais velho que fez parte do grupo. E estou aqui mais para conhecer mesmo como que é e eventualmente aí fazer minha inscrição. É isso. Tudo bem. Quem que é, É quem o que é, Jardel. Bruno? Só para... Ok, bom. Beleza. Bruno Siqueira. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, eu sou o Bruno, eu sou orientando do Alexandre do mestrado em Direito da UFOP, né? Estou no 1º ano de mestrado, sou formado em Direito e Gestão Pública, e minha área, assim, né, que eu tenho pesquisado junto com o Alexandre é justamente essa, né, a situação de pessoas LGBTs em cárcere, né, em especial as violações de saúde. É um tema muito importante, muito interessante, e eu estou, assim, muito envolvido com esse tema. E o que eu puder contribuir com o grupo, trazer questões e também ouvir questões para a gente poder debater, estou aqui aberto para todo mundo, tá bom? Beleza, Bruno. Denison. Eu já meio que apresentei, mas diga aí. Olá, queridos, queridas, querides, tudo bom? Meu nome é Denison, sou professor da Escola de Direito da Universidade do Estado do Amazonas e coordeno a Clínica de Direito LGBT aqui em Manaus. Também sou doutorando pelo BPGD da UFMG com a professora Camila e trabalho com mediação de conflitos. Um abraço, gente. E obrigado, Alexandre, por tudo, meu querido, sempre. Agradeço, Denison. Aliás, Denison e eu, inclusive durante as férias que vocês tiverem, a gente não teve, a gente ainda fez a preenchimento de um edital para uma pesquisa muito legal, que se tudo der certo, lá na Estadual do Amazonas. Porque eu já sou uma pessoa maluca e fico trabalhando 24 horas por dia, né? Germana. Oi, gente, boa noite. Sou Germana, eu acabei de terminar meu mestrado sob orientação do Alexandre. E aí, desde o começo do mestrado, eu faço parte do grupo. E estava um pouco sumida aqui no semestre anterior, né, que estava no final da escrita da dissertação. E aí, meu tema, ele não foi sobre saúde LGBT, mas foi sobre um afeto de não cidadania que pessoas LGBT mais vivem. Eu entendo que é produzida também pelo direito e dificulta a acessibilidade de pessoas trans a espaços públicos da cidade. E aí, agora, em termos de pesquisa, eu estou pensando em temas que eu posso buscar para o doutorado, assim, então estou bem aberta quanto a isso, ainda vendo o que eu vou estudar. E eu sou do Rio de Janeiro e atualmente estou morando em Paraupeba, trabalhando com as pessoas atingidas pela barragem. E é isso, bem-vindos. Legal, Germana. Germana acabou de defender a dissertação, um trabalho excepcional, que daqui a pouquinho, inclusive, vai virar livro. Aguardem os próximos capítulos. Depois vai virar filme também, enfim, vamos lá. Giovana. Boa noite, gente. Eu sou do 3º período de Direito da UFOP. Eu tenho muito interesse em fazer parte desse grupo, é um tema que eu me interesso muito, e eu conheço esse grupo desde o 1º período, quando me apresentaram. E agora acho que vai dar certo eu entrar. Tá bem, Giovana. Aliás, Bruno esteve, né, nas aulas na graduação, na apresentação do grupo, né, para os alunos e alunos de graduação. Sim, do 1º período, Foi bem legal, o pessoal se interessou bastante.
Bem. Gustavo, também é novato. Olá, eu sou graduando de Direito da UFLA, estou no 7º período. Pretendo... inclusive conheço o João Ronaldo, que eu acho que já foi seu aluno, né, Alexandre? Ele é meu professor de É Crítica à mesmo? Jurisdição. Legal. Ele está dando aula de Civil e de Crítica à Jurisdição lá. Não. Eu estou pretendo futuramente fazer alguma pesquisa relacionada à opressão à população LGBTQIA+, durante a ditadura. Bom. Com base aí nos textos do... eu esqueci o nome dele. Do Rafael? Mas enfim, tá tendo novas pesquisas aí como é o nome da Comissão da Verdade, né, de São Paulo. Surgiram novas pesquisas aí, novos dados. Eu tô querendo pesquisar algo nesse sentido. Muito legal. Teve um ex-orientando nosso aqui também, o Rafael, que hoje está fazendo doutorado na UNB, que a pesquisa dele comigo aqui no mestrado foi sobre a questão LGBT, que é mais durante a ditadura. Rafael... Interessante. Esqueci o sobrenome dele aqui agora, depois eu lembro. É Então, Rafael Reis, tá bom. Reis Aguiar. Exatamente, Rafael Aguiar. Rafael Reis Aguiar, exatamente. Obrigado aí, Lucas. Vou procurar depois. João Luiz. Boa noite, pessoal. Meu nome é João. Eu fiquei sabendo pelo grupo pesquisa pelo Instagram. Eu sou supervisor pedagógico e sou estudante também de pedagogia da UFJF. Legal, João. Muito bom. E muito bom ter pessoas de outras áreas que não sejam só do direito, né? Isso agrega demais para a gente aqui. Carla. Boa noite a todos. Sou cearense, sou estudante do 9º período de Direito e eu conheci o grupo através do professor Paulino Júnior. Porque antes eu estudava na Paraíba e eu tive que transferir. E é isso, eu me interesso também pelas questões do grupo, a questão LGBT, e eu já tinha participado no semestre anterior. Se eu não me engano, eu entrei no semestre anterior. E é isso, um prazer conhecer você. Sim, Paulino é um querido, um professor querido, um excelente pesquisador. Lucas Pereira. Tá sem microfone, não tem problema. Terceiro período e São Lourenço. Ok, pelo Instagram, tá vendo, né, Bruno? Vou ficar falando isso toda vez que aparecer alguém falando que eu conheço pelo Instagram. Vocês puxam a orelha pessoal aí. Lucas Santos. Boa noite, professor. Boa noite para todas e todos. Me chamo Lucas Rosa, sou de Curitiba. Atualmente sou graduando em Direito, no 10º período de Direito aqui uma particular, aqui a franciscana do Paraná. E estou sendo, na verdade, minha iniciação científica ela é voltada ao estudo das regulamentações em torno das populações trans e travestis no território prisional. Então, pessoas em situação de privação de liberdade com foco em pessoas trans e travestis. Eu também sou integrante do grupo de pesquisa Observatório dos Direitos de Gênero, também vinculado à FAI, e eu tenho tentado encontrar um problema de pesquisa para o mestrado agora, para tentar em alguns programas. E esse é um pouco da trajetória e o que eu venho tentando pesquisar e me debruçar desde 2020. Prazer. Ok, tudo bem, Lucas. Maria Fernanda. Esse Maria Fernanda tá com problema no áudio. Sim. Sem problema. Ela é do 5º período de Direito de Guarapari, de Espírito Santo. Uhum. Legal. Muito bom, Maria Fernanda. Muito bom. Wagner. O Wagner também está com problema no microfone. Então, só passa para frente, depois o Wagner fala. Washington. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Washington.
Já fui aluno do professor Alexandre também, sou mestrando, na reta final do mestrado. Participei mais do grupo no semestre anterior, afastei um pouquinho, inclusive do Instagram, mas estou voltando agora também. E já conheço algumas pessoas, Wagner, Bruno, Germana, e estamos de volta aí, como diz a professora Yara, para construir coletivamente conhecimento. E o professor Alexandre, ele é co-orientador da minha pesquisa, e corpinho de 20, cabeça de 40, e fez aniversário no final de semana. Então, parabéns para ele. Está devendo bolo para todo mundo já. Muito bem, muito obrigado, Washington. Foi aniversário, Alexandre? Foi, dia 31. Nossa, é mesmo. Nossa! Parabéns, Alexandre. Não sabia. Convidou, hein? Bem falsa a senhora, hein? Bem falsa. Nem convidou. Gente, a gente tem que encontrar. Mais 40 anos, mais 60 anos. Não, Kakura BI. Não vou falar nada, não. No horário não me permite falar. Mas muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Parabéns, não ter convidado. Parabéns. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria convidado, mas na verdade é que não fiz. Mas ok. Wagner, agora seu microfone está funcionando aí, filhinho? Pessoal, desculpa, a minha conexão está um pouco ruim, eu vou manter a câmera desligada, mas eu acho que agora eu vou conseguir falar. Beleza. Bom, meu nome é Wagner, eu sou mestrando também. Eu pesquiso sobre discurso de ódio e saúde mental, e eu estou no grupo de estudos desde que começou, logo no finalzinho da graduação, e acredito que tão logo a gente consiga desenvolver um pouco mais sobre a saúde dos encarcerados, a gente deve começar a trabalhar a situação da saúde mental em relação ao discurso de ódio, mas um pouco mais amplo também. Uhum. Eu acho que é basicamente isso. Eu conheço um pouco o pessoal, quase não temos muito contato, porque a vida acadêmica não permite tanto, mas acho até que a gente pode até combinar uma confraternização do grupo, quem sabe. Eu ia falar isso, vamos, gente. Show, vamos. Eu topo demais. Eu também, então fechou. Tudo bem. Também acho ótimo. A Carla, então, vem lá do Ceará ou a gente pode ir para lá, que é bem mais interessante. Lá tem praia. Pra cá. Quem que é de Guarapari mesmo? Tem alguém de Guarapari também, Maria Fernanda. Ó, já vamos procurando as praias aí. Muito bem. Pessoal, eu sei que tem pessoas que estão começando agora, né, e ainda estão aqui meio que sondando, se inscreveram, então estão sondando. Eu mandei o link para todo mundo que me mandou e-mail e também deixei o link disponível lá no meu perfil do Instagram e tal, justamente para que as pessoas interessadas pudessem vir e ver, né, do que a gente está tratando. Para o pessoal que foi chegando aí depois, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu vou daqui a pouquinho aqui mandar o convite. E lá nesse grupo do WhatsApp, além da gente falar, obviamente, sobre as questões do grupo, na descrição do grupo tem também uma pasta do Google Drive, onde a gente tem colocado alguns materiais. Eu sei que Facebook é uma coisa meio arcaica, mas a gente tem um grupo também no Facebook, uma página lá, em que tem vários textos, tem uma coletânea muito boa de textos, desde 2020, na verdade até um pouco antes, porque o grupo original tratava de uma outra temática, então sugiro também que deem uma olhada lá, desencavem aí a senha de vocês e login do Facebook, e deem uma olhada nesse grupo, que tem muita coisa que foi colocada ali, que não está, né, no histórico ali do WhatsApp. Bom, dito isso, a minha ideia aqui hoje é de eu falar sobre essa proposta aí que eu tenho de pesquisa que eu apresentei e que está diretamente relacionada ao que nós temos falado aqui durante esse ano, que é a questão do encarceramento de pessoas LGBTQIA+. Então eu vou fazer uma explanação bem rápida, já são 6h30, a ideia nossa reunião durar aí no máximo 40, 50 minutos, sei que tem gente que tem aula agora às 7, mas bem rapidamente. Existem uma série de normativas com relação à questão de saúde de pessoas LGBT. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 2836 de 2011,
que ela fez 10 anos, portanto, no ano passado, em que ela fala sobre uma política nacional de saúde integral da população LGBT. É uma portaria muito boa, que ela vai expor o problema de que pessoas LGBT, elas têm um acesso comprometido ao sistema nacional, ao sistema único de saúde, porque apesar desse sistema ser universal, a gente sabe que existem entraves não ditos, né, entraves que não são colocados oficialmente, que fazem com que pessoas LGBT+, no Brasil, elas estejam numa situação de vulnerabilidade. É um conceito extremamente importante para nós, a questão da vulnerabilidade, porque vulnerabilidade se refere à ideia de que, por razões estruturais, discriminação estrutural, de racismo estrutural, se a gente entender a ideia do STF, quando ele fala sobre a homotransfobia como espécie de racismo, fazem com que pessoas LGBT, em sua maioria, né, principalmente quando a gente considera questões interseccionais, da questão da orientação sexual e identidade de gênero, com questões como cor, raça, a classe social, a empregabilidade ou não, vivência na rua, etc., colocam essa população em uma situação de maior risco a contrair doenças ou a não obter o devido tratamento em igualdade de condições com outras pessoas. Então, é por isso que a gente está falando sobre saúde LGBTQIA+. Uma primeira razão. Uma segunda razão é que pessoas LGBTQIA+, têm necessidades específicas, têm questões específicas de saúde que outras pessoas cisgênero e heterossexuais não têm. Então, você tem questões específicas com relação a pessoas trans, não só a questão do tratamento, não só a questão da transgenitalização do tratamento, mas também questões relativas à gravidez, questões relativas a, enfim, a uma série de questões que fazem com que eu precisaria ter políticas direcionadas, porque um dos princípios do SUS é a universalidade, mas um outro princípio do SUS é a chamada equidade. Ou seja, o SUS ele precisa ter tratamentos específicos para situações específicas. Isso não acontece. Então, esse é um braço aí da pesquisa. Falar sobre os instrumentos de prevenção e tratamento de todas as formas de doença, de uma saúde integral, que é o termo utilizado por essa portaria do Ministério da Saúde, que isso não acontece. Aliás, já não acontecia muito eficazmente quando a gente ainda tinha um governo minimamente progressista. Nos últimos anos, óbvio que a coisa só foi pro buraco, né? De outro lado, a gente também tem toda uma normativa muito interessante sobre uma política, um plano nacional de atenção integral à saúde de pessoas privadas de liberdade, que é o PNASP, né? E também temos um plano nacional de saúde no sistema penitenciário. São normativas que, do Ministério da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional Penitenciário, que é uma normativa são normativas muito boas, inclusive, que elas prevêem uma série de mecanismos de atuação específica, porque também pessoas em situação de cárcere, elas têm direito não só a uma saúde integral, como todo mundo, mas elas também têm questões específicas, porque o ambiente do cárcere é um ambiente naturalmente insalubre. Tem questões específicas ali, tem questões que colocam essa população numa situação de vulnerabilidade a determinadas formas de adoecimento, como tuberculose, por exemplo, né? Tuberculose é um negócio que se alastra em presídios em épocas de frio e chuva, né? de berne, de sarna, de uma série de coisas que precisam ser consideradas. Quando a gente soma essas duas vulnerabilidades, a vulnerabilidade LGBTQIA+, com a vulnerabilidade de pessoas em situação de cárcere, e por isso a questão da interseccionalidade é tão importante para a gente vai ter uma situação bizarra, assim, né? E é por isso, inclusive, que o presídio de Bicas, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma ala destinada à população LGBTQIA+, ele foi parcialmente interditado, porque a situação lá, inclusive de saúde mental, então, de certa maneira, a gente vai tocar nisso, ainda que não seja diretamente o foco. Como eu disse, a gente tem um surto de suicídios ali, numa proporção
muitas vezes maior do que a do restante da população, mesmo da população LGBTQIA+, que não está em situação de cárcere. E tudo isso viola uma série de dispositivos constitucionais, quando, por exemplo, a Constituição fala sobre a proibição da tortura, a proibição de penas cruéis. Isso viola a lei de execução penal, que apesar de ser uma lei anterior à Constituição, é uma lei excepcionalmente boa, porque excepcionalmente porque foi feita durante a ditadura, mas é uma lei muito boa, que fala sobre questões de saúde e de integridade física e mental de pessoas em situação de cárcere. Na verdade, eu já estaria muito satisfeito no Brasil se a gente fosse capaz de cumprir a lei de execução penal, né? Mas nem isso a gente é capaz de cumprir. E olha que ela, como eu disse, né, a gente sabe muito bem disso, ela é anterior a 88, anterior à Constituição. A situação das pessoas LGBTQIA+, Brasil também viola uma recomendação recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 2018, que estabelece uma série de medidas que têm que ser aplicadas pelo Brasil para cuidar especificamente de pessoas LGBTQIA+, em situação de cárcere. Então a gente percebe que, na verdade, não faltam normas. Se tem normas, leis mesmo do legislativo, como a Lei de Execução Penal e a Constituição, o Poder Constituinte Originário, tem normativas do Poder Executivo, da administração pública, tem recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece medidas urgentes que têm que ser tomadas, e, por fim, a gente tem, que mencionei no início, duas ações do STF. A DPF 347, que fala sobre o chamado estado de coisa inconstitucional, e a DPF 527, que fala sobre a questão de onde nós vamos colocar pessoas trans e travestis, em que presídio que nós vamos colocar pessoas trans e travestis. Então, vejam que o Conselho Nacional de Política Penitenciária tem resoluções que já tratavam sobre isso antes, que também são flagrantemente violadas. Então, a nossa ideia aqui tem sido, ao longo do semestre, mostrar o panorama de abandono, o panorama de desastre, que, na verdade, é você somar duas minorias que são amplamente esquecidas pelo restante da população brasileira, população LGBTQIA+, principalmente quando você considera pessoas trans travestis, que estão aí na base, né, dessa pirâmide, e pessoas presas, que, na verdade, é todo um discurso aí conservador, que, na verdade, quer que mais que essas pessoas morram mesmo, sejam torturadas, etc. Então, a gente está tratando aqui da minoria, né, de uma soma aí de minorias, que se somam aí, obviamente, a questões de cor e raça, porque são pessoas majoritariamente negras, com baixa escolaridade, com pobreza, fome, tudo isso misturado, não é? Então, nós estamos falando aqui da base mesmo, daqueles que são os mais rejeitados de todos, não é? E é sobre essas pessoas que a gente está se debruçando, porque essas pessoas têm direito à saúde, elas têm direito à integridade física e mental, e a gente precisa muito urgentemente pensar em proposições acadêmicas. Então o grupo, obviamente, ele se guia por uma questão acadêmica, no sentido de produção de textos, no sentido de produção de artigos, livros, capítulos de livro, realização de seminários. Eu espero muito fortemente que agora, com as coisas voltando presencialmente, a gente possa organizar eventos, ainda que sejam eventos mais baratos, porque a gente não tem dinheiro, não tem previsão de ter dinheiro, tanto pelo contrário. Mas também existe uma outra vertente que eu quero muito insistir aqui nesse seminário, nesse grupo, e já que ele é majoritariamente formado por pessoas da área do direito, sejam formandos, sejam já advogados, advogadas, advogados, enfim, no sentido da gente atuar, inclusive, na ADPF, seja na DPF 347, seja na DPF 527. São duas ações que ainda estão muito no início, elas só têm decisões liminares. No caso das pessoas trans, a liminar ainda é uma liminar ad referendo, ela não foi nem sequer referendada ainda pelo plenário, está uma votação empatada, não há decisão definida. Então, ainda há um prazo aí para a gente pensar, inclusive, eventualmente, na proposição aí de um amicus curiae, procurarmos uma entidade, uma BGLT da vida aí, que eu conheço, inclusive, quem é que está à frente, esse não é um problema, mas a gente formular uma petição
trazendo elementos da nossa pesquisa aqui para mostrar justamente essa situação e fazendo aí proposições daquilo que a gente entende que precisa ser chamada a atenção. E digo mais, essas medidas cautelares propostas pela Corte dão a gente, inclusive, a possibilidade de peticionarmos, inclusive, perante a própria Corte, ainda que seja fazendo memoriais que podem, científicos, que podem ou não ser utilizados, mas eu acho que vale a pena a gente, inclusive, fazer esse tipo de proposição. Então, é sobre esse cenário que eu quero que a gente se debruce durante esse segundo semestre. O Bruno estava me lembrando há um tempo atrás aí que existe uma ação civil pública aqui em Minas Gerais sobre isso, e eu queria que na próxima reunião, inclusive, o Bruno pudesse expor, e aí durante esse período de 2 semanas, o Bruno podia mandar lá no grupo do WhatsApp a petição, enfim, os documentos relativos a essa ação, para a gente estudar e discutirmos na nossa próxima reunião. Se você puder falar muito rapidamente, Bruno, sobre isso, enquanto isso eu vou pegar o link ali de convite do grupo do WhatsApp para aqueles que não estão ainda no grupo. Ok. Posso, Alexandre, inclusive falar também da visita, né? Da própria visita dentro do presídio, que é algo que o Alexandre está aí também organizando isso. Então, essa ação civil pública foi movida pela Defensoria do Estado de Minas Gerais contra o governo de Minas, falando da situação precária dentro do presídio, e, na verdade, entra num ponto também específico que eu lido também no meu projeto de pesquisa, do que eu estudo da omissão do Estado, né? Porque existe um ato intencional do Estado na omissão da promoção de saúde, de direito à saúde e à proteção à vida dessas pessoas, né? A ação civil pública, ela foi um defensor público do Estado de Minas que moveu a ação. Ela tinha conseguido uma liminar, depois foi revogada, e agora a liminar de novo conseguiu conseguiu suspender parcialmente as atividades dentro do presídio, né? Porque é uma situação dramática. Quando a gente vê a petição inicial, a gente vê que a situação é bem precária. São 600 presos, né? Presos. E para isso tem um enfermeiro, um dentista e um psicólogo. Não tem nem médico. Médico é rotativo de presídios. Então, pensa, para uma população de 600 pessoas e que não tem o básico, o mínimo, e é o que o Alexandre falou, a situação já é agravada pelos presos. O estado de coisa inconstitucional no STF já mostra isso, já é uma situação, assim, dramática, né? No primeiro semestre a gente fez vários levantamentos, tinha um livro que a gente usou como referência da situação dos presídios em relação à Covid. A gente vê que a situação já era difícil no presídio. As pessoas que tinham um apoio da família e amigos, que levavam, por exemplo, itens básicos de higiene, itens básicos para a pessoa sobreviver, era a forma de ter aquele material. A pandemia restringiu, acabou, a situação voltou para mais drástico ainda. Então, assim, é uma ação civil pública, eu quero, né, apresentar para o grupo aqui, para todo mundo estudar, conseguir ter acesso e ver, e para a gente também pensar nas proposições práticas, né? Eu estou muito animado com a questão da visita, né? Tenho pensado com o Alexandre alguma forma de a gente conseguir fazer isso, para além de só um estudo teórico, mas prático, da gente ir lá, entender a realidade, conversar e dar força, isso que o Alexandre falou. Isso é muito legal, da gente, né, conseguir atuar na prática, para além do mundo teórico, né? A praxis, ela é importante para a gente, né, conseguir efetivar aquilo que a gente está aqui estudando. Mas é isso, falei bem rápido, mas no próximo encontro dá para falar com mais calma, trazer dados, retomar algumas questões que já foram faladas aqui, e é isso. Isso, então, acho que na próxima vamos falar dessa ação civil pública. Eu acho que a gente também pode contribuir com essa ação civil pública. Eu tenho o contato do Vladimir, que é um defensor público que, não sei se é ele o autor exatamente dessa ação, mas se não é, ele certamente está participando. Então, acho que a gente tem a possibilidade também de apresentar contribuições nossas para essa ação. Acho extremamente importante. E esse é o desafio que eu dou para todo mundo aqui. Para quem já está aqui, já sabe que é essa a ideia. Para aquelas e aqueles que estão pensando em entrar no grupo, sejam muito desafiados aí, é isso. A nossa proposição é estudarmos essas questões, mas não ficarmos só no estudo, trazermos também
contribuições que possam alterar esse estado de coisas, que certamente não é só inconstitucional, ele é inconvencional, ele viola convenções, viola tudo, né? Ele é, inclusive, ilegal, porque ele viola a lei de execução penal, inclusive. Ok, pessoal, o Marcos acordou aí, tá aí, o Marcos é também meu orientando de mestrado, e ele está pesquisando sobre a questão da saúde, estou falando por você, viu, Marcos? A questão da saúde de pessoas LGBT, desculpem, de homens e mulheres na terceira idade, a questão da saúde de pessoas na terceira idade, ele caiu. Mas ele participa normalmente das reuniões, daqui a pouquinho ele volta. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, sugestão, coisas que não ficaram muito claras, e para a gente poder caminhar aqui. Não? Todo mundo de boas aí? Ok, então, pessoal, todo mundo seja muito bem-vindo aí, e Marcos voltou agora. Quer se apresentar aí rapidamente, Marcos? Eu falei mais ou menos qual que é a sua pesquisa. Bom, meu nome é Marcos, eu estou orientando do Bahia, e a minha pesquisa é sobre HIV na terceira idade, mais focada na questão de homens cis, né, heterossexuais, que é um grupo que a gente acaba não falando muito, né, justamente porque a gente não associa a esse grupo a possibilidade de ser infectado pelo vírus, né, que a gente ainda tem muito aquela ideia de grupo de risco e não de comportamento de risco. Então, eu trago esse grupo na minha pesquisa justamente para a gente poder jogar a luz, né, numa população que está sendo infectada silenciosamente, né, que está dominando aí, está sendo o motor da contaminação hoje no Brasil. É isso. Obrigado, Marcos. E é isso, então, pessoal. Daqui 2 semanas estaremos de volta, provavelmente com novos membros, inclusive, porque até o dia 10 ainda tem aí a inscrição rolando. Espero que todo mundo que apareceu aqui pela primeira vez se encante aí pelo temático, se sinta desafiado para poder levar isso adiante. Ok? Obrigado, então. Eu vou encerrar a gravação. Essa gravação vai ser colocada lá